E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí para uma aula de ética? Então, eu sou a professora Mariana Moreira Neves. Hoje a gente fala de ética na democracia. Ética e democracia. O que a gente precisa saber? Bom, a gente está falando aqui de ética no serviço público. Então, a gente sabe que o serviço público, ele serve para a coletividade. Ele precisa exercer funções que vão facilitar, auxiliar o cidadão. E a gente precisa então falar de democracia. O que é democracia? Da onde que veio a democracia? O que faz sentido aí com a ética? Vamos analisar tudo isso na nossa aula de hoje. Então, vem comigo, pega o seu caderno, pega o seu café e vamos estudar. A democracia, gente, ela veio lá da Grécia Antiga. E a gente sabe que lá eles falavam que existia a polis, que na verdade era a cidade. E a cidade, ela precisava ser organizada, precisava ser gerida de alguma forma. Eles entenderam então que o poder ele estava na mão dos cidadãos. Mas o cidadão grego não é o mesmo conceito do cidadão que a gente tem hoje aqui no Brasil. Vamos reviver aí um pouquinho do período grego. Lembrem lá, Grécia Antiga. Será que era todo mundo que entendia o que estava acontecendo na política da cidade? Que eles não chamavam de política, né? Para eles, política era aquela vida em comunidade. Mas eles classificavam o cidadão por alguns requisitos. Então, não era todo mundo que era cidadão. A vontade na mão do cidadão não era para todo mundo. Era para poucos. Muito poucos mesmo, gente. Quem era o cidadão grego, então? Aquele que tinha o direito de votar, de ser votado, que tinha os direitos políticos aqui. Era somente os homens, mulheres, então, não tinham direito de voto, não podiam participar. O homem tinha que ser maior de 18 anos, então, menores de 18 anos, nem pensar. Esse homem maior de 18 anos, ele precisava ter nascido em Atenas e ser filhos de atenienses. Então, não era todo mundo mesmo que era cidadão. Então, não era aquela democracia, né, que a gente conhece hoje, aquele assunto que era feito por todos, todo mundo ajudava a resolver, ou tinha um representante. Não, só quem era considerado cidadão é que podia participar da vida política da polis. Então, eu quero que vocês lembrem disso. Lembra de Grécia Antiga, lembra de polis, lembra de conceito de cidadão grego. E aí, decorrente aí desses conceitos de democracia, a gente tem 3 tipos de democracia que você precisa lembrar. A democracia direta, a democracia indireta e a democracia semidireta. Ai, professora, eu nunca vi isso. Ou então, você já viu e você não se lembra. Não tem problema. É bem tranquilo e agora você não vai mais esquecer. A democracia direta era aquela que todos os cidadãos participavam, mas as decisões, maioria. Às vezes eu engato aqui. Mas as decisões eram tomadas de acordo com o entendimento da maioria. Então, todos os cidadãos praticam ali as decisões, todo mundo vota, todo mundo quer conversar, expor suas opiniões dentro da democracia direta. Não existe um representante daquele povo inteiro, né? Mas sim, todo mundo conversa e consegue chegar a um consenso de acordo com a vontade da maioria. Eu sei que a minha letra não é das mais bonitas, mas ajuda aí vocês, coloca também no seu caderno. E então, a democracia indireta, gente. A democracia indireta é aquela pela qual os cidadãos escolhem um representante e esse representante vai agir de acordo com o que ele entende de que é bom para a maioria, para o interesse público, tá? Então, a indireta é todos os cidadãos. Então, vamos escrever aqui, ó. Cidadãos. A indireta tem um representante
E a semidireta, gente? A semidireta, ela vai mesclar um pouquinho da direta com a indireta. Na semidireta, você tem o representante, mas eventualmente o povo pode participar também. Então percebam aqui que vai ter um representante, mas também o povo vai participar. Então vai ter aqui, ó, um representante com eventual participação do cidadão. Opa! Aí. Então, como que a gente consegue pensar isso na prática, gente? Quando a gente tem lá os nossos políticos que vão tomar as decisões por nós e às vezes a gente tem como dar o nosso palpite ali, através de uma iniciativa popular, de um plebiscito, do referendo. Então, essas são as formas aí da democracia semidireta. E qual que é a relação, então, entre ética e democracia? Porque a gente consegue entender o que é ética na nossa cabeça e o que é democracia. E parece que uma não tem nada a ver com a outra, se a gente pegar conceito, enfim. Mas esse é o momento histórico, né, atual, é o que melhor a gente vê de que está faltando ética na nossa democracia. Então é por isso que a gente precisa estudar esse tipo de assunto, para que vocês que vão assumir os próximos cargos aí nos concursos públicos já tenham essa sensibilidade, esse insight de saber como agir de maneira ética dentro do serviço público, visando a democracia, visando o interesse público, o interesse coletivo. Então, a relação principal, o que vai unir a democracia da ética é a justiça participativa, gente. A justiça participativa, ela desperta no cidadão a consciência do coletivo, de que não importa o que ele pensa, para a própria vida. Ele pode fazer com o corpo dele o que ele quiser, ele pode viver do modo que ele quiser, mas ele precisa entender que existem outras pessoas que convivem com ele e que ele precisa agir de modo a pensar no bem comum, né? Então, essa vida em sociedade, esse bem comum, que é o objetivo central da política, para todo mundo conseguir viver de maneira harmoniosa, com qualidade de vida. Então, tudo isso vai despertar no cidadão a justiça participativa. As pessoas precisam agir de maneira a encontrar o bem comum. E quem que exerce a justiça participativa? O cidadão. Esse meu slide aqui tá muito spoiler, né? Não deixo nem vocês responderem. Mas, enfim, quem exerce a justiça participativa é o cidadão. Quem é o cidadão hoje no Brasil, gente? O cidadão é toda pessoa física. Adianta ser pessoa jurídica? Cidadão, pessoa física, nacional. E aí a gente tem o nacional nato e o nacional naturalizado. A gente já vai ver isso daqui. Que esteja no pleno exercício dos direitos políticos. Então, não é todo mundo que é cidadão hoje em dia também. Vamos ver aqui o seguinte. Os direitos políticos, eles não podem estar perdidos ou suspensos. A pessoa precisa estar aqui, ó, em pleno gozo dos direitos políticos, tá? Pleno exercício dos direitos políticos. Tem que poder votar. Tem que poder ser votado. E aí, não vai poder haver privação definitiva ou provisória dos direitos políticos, senão a pessoa não vai ser considerada cidadã. Se houver essa suspensão definitiva ou temporária, a pessoa não é mais considerada cidadão, ok? Então, cidadão, pessoa nata ou naturalizada, ou nacional, que esteja em pleno gozo dos direitos políticos. Então, como que a gente vai saber essa naturalização? O brasileiro nato, o cidadão nato, é aquele que nasceu no Brasil. E o estrangeiro naturalizado? Como que ele adquire a nacionalidade brasileira, gente? Tem duas formas de você adquirir a nacionalidade através da lei. Então,
Aquelas pessoas estrangeiras que são oriundas de países de língua portuguesa, o que elas precisam? Elas precisam morar no Brasil de modo ininterrupto por 1 ano e ter idoneidade moral. O que é essa idoneidade moral, gente? É não praticar crime, não fazer coisas que abalem a moral da sociedade. Então, se ela for idônea e ela morar mais de 1 ano ininterruptamente no Brasil, quer dizer, é 1 ano só, me perdoe, por 1 ano ininterruptamente e ter idoneidade moral, ela já consegue ser brasileira naturalizada aí. E os demais estrangeiros, aqueles que não venham de países que tenham como língua mãe o português, eles precisam de 15 anos ininterruptos no Brasil para que então eles manifestem a sua vontade de ser naturalizados e não pode também ter condenação penal no nome deles. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci uma menina já que ela é filha de estrangeiros de países que não falam o português, mas eles se conheceram no Brasil, tiveram os filhos lá na cidade, né, onde eles estavam viajando, que era, acho que a cidade da mãe, enfim, e aí passaram a voltar a morar no Brasil. E as meninas, né, as filhas desse casal, elas então não nasceram no Brasil, mas moraram no Brasil. E como elas moravam aqui o tempo inteiro, elas queriam ser naturalizadas como brasileiras, porque foi onde elas se entendem como gente, aqui no Brasil. E aí, depois que essas meninas completaram aí mais de 15 anos vivendo aqui de modo ininterrupto, sem voltar a morar na cidade da mãe ou na cidade do pai, elas têm que pedir para ser naturalizada. Então, quando essa menina aí que eu conheci, ela foi pedir a naturalização, como ela veio para o Brasil com 2 anos, quase 3, ela teve que esperar 15 anos, lá por 18, 19 anos, ela foi fazer o pedido aí na justiça, então, da naturalização. E também, até principalmente por ela ser novinha, enfim, não ter condenação penal, ela conseguiu essa naturalização, então. Então, essa menina, hoje ela é considerada nacional, por mais que ela não tenha nascido aqui no Brasil. E a privação dos direitos políticos. Lembrem que a pessoa precisa ser nacional, nata ou naturalizada e precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos. Quando ela não está no pleno gozo dos direito político ali, que ela não pode exercer o direito político, é porque alguma coisa aconteceu. Ela vai estar privada desses direitos políticos. E aí a gente tem essa privação de forma definitiva ou temporária, que vai chamar suspensão. Então, a privação definitiva, como que ela pode acontecer? Através do cancelamento da naturalização por sentença definitiva, a aquisição de outra nacionalidade ou então por uma naturalização voluntária, ok? Então você perde definitivamente os direitos políticos, não pode ter mais. E a temporária, que vai ser a nossa suspensão dos direitos políticos, ela vai acontecer quando houver a incapacidade civil absoluta, quando a pessoa, por exemplo, tiver um problema mental e precisar ser interditada, ela não consegue mais exercer os atos da vida civil. E também por condenação criminal com trânsito em julgado. Se a pessoa foi condenada no âmbito penal, com trânsito em julgado daquela ação, ela não vai poder exercer os direitos políticos de modo temporário. E a improbidade administrativa. Se você aí que vai trabalhar na administração pública, se você não for probo, não agir de forma ética, de acordo com o interesse social, se você cometer aí algum ato de improbidade, você vai ter suspensão dos seus direitos políticos. E aí eu trago a Constituição para vocês no artigo 14, que vai falar o seguinte: a soberania popular, que é ali o objetivo, né, da democracia, que o poder emana do povo. Então, a soberania popular, ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Essas são as formas do povo participar da política. Então vamos ver cada uma delas aqui em separado. Eu quero que você anote assim no seu caderno: plebiscito antes, referendo depois, ok? E o que vai ser cada uma delas, gente? O plebiscito e o referendo, os dois são formas de consulta ao povo, que também vão ser exercidos através de voto. Mas o plebiscito, ele ocorre como? Vai ser perguntada a opinião da população, dos cidadãos, antes mesmo de ser realizada aí uma lei, de ser sancionada uma lei que vai falar sobre determinado assunto. Por exemplo, gente, aquela história da pessoa poder andar armada ou não, né, do desarmamento, como é que funciona? Primeiro foi feita uma pergunta para o povo: o que vocês acham, sim ou não? E as pessoas votam nesse sentido. E o referendo, eles vão votar depois de que a lei já existe. Então, o que acontece? É uma consulta ao povo, do mesmo jeito, por meio de voto, mas quando a lei já está constituída, para ver se eles estão gostando da lei ou não, se eles concordam com a lei ou não, se tá bom do jeito que ficou ou não, ok? Então, o povo vai aprovar ou reprovar aquilo que já foi feito através de referendo. Então, plebiscito é uma consulta anterior e o referendo é uma consulta posterior à lei. A iniciativa popular, gente. A iniciativa popular, ela está prevista no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. E eu vou ler ela para vocês, que ela é um pouquinho chata, então anota no caderno. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, grifo que eu grifar para vocês, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ok? Isso então vai ser a iniciativa popular. E aí a gente tem direitos e deveres do cidadão, direitos e deveres éticos. O que vai fazer com que o cidadão haja de modo ético? Então, a noção do ser social é o primeiro requisito ali de hoje, gente. Então, o nosso elemento aqui, ó, noção do ser social é que essa pessoa, ela não está sozinha no mundo. Por ela viver em uma comunidade, ela possui direitos e deveres para com que ela possa viver com liberdade. Então, precisa que essa pessoa participe da organização política. E aí, eu tenho aqui para vocês a política, não simplesmente como a gente vê ela hoje, mas a política como um conjunto de relações da polis, aquele conjunto de assuntos que precisam ser discutidos na comunidade, que você precisa interagir com as outras pessoas para saber o que é preciso, o que está faltando, o que dá para melhorar dentro da sua polis aí. E também direito de escolher os seus representantes. Esse é um direito do cidadão. Outro direito aqui, ó, direito de reprodução dos valores defendidos pela sociedade. Então, tudo aquilo que é aceitável moralmente por uma sociedade são os valores aí que ela segue, né? E aí você tem direito de reproduzir aquilo que é aceito pela sociedade, de acordo com o interesse público. Então ninguém pode fazer o mal para o outro porque várias pessoas acreditam que seja correto, porque não vai aí de encontro com o interesse público, vai contra o interesse público. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. A proteção ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
É um direito do cidadão de ter um ambiente protegido, mas também é um dever de que ele age de modo ético, que ele não jogue lixo na rua, que ele haja aí, né, separando lixo, por exemplo, reciclando, fazendo tudo que ele puder, não só para as pessoas que vivem com ele aqui agora terem uma qualidade de vida boa, terem uma praça limpa, terem tudo aí com caráter, né, estético bom, terem uma qualidade boa de vida, por exemplo, não ter o ar poluído, enfim, não é só para as gerações que encontram-se aqui na Terra agora, é mais para todos. Então, e a gente precisa pensar no futuro, nas pessoas que estão por vir, ou então nas crianças, que se a gente só poluir agora, como é que essas crianças vão viver daqui a um tempo? Então, isso também está incluído aí nos nossos direitos e deveres éticos do cidadão. E, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe o Marco Civil da Internet como condição indispensável para o exercício da cidadania. Então, a gente sabe aí que o Marco Civil da Internet, ele trouxe o seguinte, que a internet, ela vai ser aí um direito fundamental do cidadão. Ele vai falar que é uma condição indispensável você ter o acesso à internet, você ser informado, você ter como buscar informação para você exercer a sua cidadania. E o que é a conduta ética, então, gente? Só relembrando aqui rapidinho, se você não assistiu às outras aulas aí dessa matéria, assistam, tá? Tentem organizar aí as matérias do modo mais completo que der, que eu sei que às vezes não dá tempo, que às vezes você vê qual que é mais importante, mas se você tem tempo, se você conseguir dar uma olhadinha em todas as aulas que tiver dessa matéria que vai cair no seu concurso. Olha lá o edital, vê as matérias, tenta fazer todas elas, todas as aulas que der. E a conduta ética, ela vai ser então regrada por princípios. O princípio da legalidade, que é seguir aquilo que está escrito na lei. O princípio aí então da impessoalidade, que vai ser zelar pelo interesse público e nunca pelo interesse privado, interesse particular. O princípio aqui, ó, da moralidade, que é o produto aí então do equilíbrio entre a finalidade e a legalidade. A gente precisa agir de modo moral para que tenha como finalidade o interesse público, mas a gente não pode agir fora da lei. Então vai ser o equilíbrio entre a finalidade e a legalidade. Também vai ter o princípio da publicidade, que todos os atos aí precisam ser públicos, para todas as pessoas conseguirem ter acesso àquilo que está sendo realizado aí, por exemplo, pela administração pública. E o princípio da eficiência, que é garantir a satisfação do cidadão. Então, quando a gente pensa em conduta ética, a gente pensa aí em todos esses princípios. E os princípios, eles visam a harmonia da sociedade. Então, a ética, com esses princípios todos aí, ela vai ser usada para dar coesão aos organismos da sociedade. E como que esses princípios aí, como que a ética, ela é aprendida pela sociedade? Através da educação social. E essa educação social, ela vem da onde, gente? Como que ela é repassada para as pessoas? Através de vários tipos de instituições da nossa sociedade. Primeiramente, a pessoa aprende a ser ético dentro de casa. É aquela primeira lição que a gente tem, que vem da família. Mas aí, tem gente que também frequenta outros tipos de lugares, não apenas a família. Tem gente não, né? Todo mundo. Tem gente que vai, por exemplo, para a igreja. E eu não digo assim a igreja no sentido religioso, eu até escrevi isso aqui para você não se confundir. Mas a igreja como um convívio em sociedade, um convívio de você enxergar o outro, o que é bom para todo mundo daquela comunidade ali que você participa. Também pode ser passado pela escola e através do convívio em comunidade. Tem gente que participa de grupos, enfim, qualquer tipo de atividade em conjunto vai se tratar aí, então, da comunidade. Então, é por isso que a gente precisa criar então aí essa consciência de social, de justiça participativa, de pensar sempre no interesse comum. Gente,
O meu recadinho para vocês de ética e democracia já foi dado então aqui hoje. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês me sigam aí nas redes sociais. Eu tô tanto no Facebook quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. Tchau, gente. Bons estudos e até uma próxima.